Se você atrai cliente no Instagram, mas não consegue fazer ela voltar, tem um problema no seu pós-atendimento. O erro comum é achar que vender termina quando a cliente vai embora. Mas quem cresce de verdade sabe que o lucro mora na fidelização. Exatamente, na fidelização. Sem uma boa régua de relacionamento, sem um programa de retorno, posicionamento de valor, o esforço de atrair clientes é um desperdício. E o método C6 da beleza lucrativa mostra como transformar uma cliente nova em uma cliente a longo prazo, com estratégias simples de continuidade, sem forçar nem parecer insistente. Sabe aquele ciclo super frustrante que muitos negócios vivem? A gente rala, cria conteúdo, investe para atrair um cliente novo e aí, depois do serviço, silêncio. A pessoa some. Nesta análise, a gente vai desvendar por que isso acontece e, o mais importante, como quebrar esse padrão de uma vez por todas. Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de muita gente, né? Se essa situação parece familiar, a boa notícia é que a solução, olha só, não está em gastar mais para atrair gente nova, mas sim em olhar para o que acontece depois da primeira compra. A chave está numa mudança de perspectiva. E aqui já vem a primeira virada de chave. É muito comum a gente focar assim obsessivamente em atrair mais e mais pessoas, achando que o problema é a quantidade. Mas, e se o verdadeiro gargalo, a perda de verdade, estiver acontecendo depois que a venda já foi feita? Vamos entender o impacto real disso, porque não é só sobre a chateação de não ver um cliente voltar. Existe um custo real, um peso que impede o negócio de crescer de forma sustentável, sabe? O ponto central do problema é este aqui, a tal da mentalidade transacional. O que é isso? É aquela crença super comum de que a jornada do cliente acaba com o pagamento. Serviço entregue, dinheiro recebido, fim da história. Mas, como a gente vai ver, essa visão é a raiz de tudo. E quando se pensa assim, o resultado é exatamente esse. É aquela sensação de correr na esteira, sabe? Todo santo dia, toda semana, a mesma batalha para encher a agenda. É um esforço gigantesco, um gasto de tempo e dinheiro que simplesmente vai para o ralo se não existe uma estratégia para o pós-venda. Ok, então qual é a alternativa? Agora a gente vai para a mudança de chave que separa os negócios que patinam daqueles que realmente crescem de forma sólida e constante. E aqui está a grande sacada. O verdadeiro motor do crescimento, o lucro que se sustenta, não está na primeira venda. Ele está na segunda, na terceira, na indicação que aquele cliente faz. O lucro de verdade mora na lealdade, na fidelização. Essa é a ideia central que precisa ficar. E este slide resume perfeitamente essa inversão de lógica. A bandeirada da primeira venda não é o fim da corrida. Pelo contrário, é o tiro de largada para uma nova jornada. Um caminho que transforma um aperto de mão em um relacionamento que dura. É aqui que a mágica acontece. Beleza, a teoria é poderosa. Mas e na prática? Como é que se faz isso? Agora a gente vai sair do porquê e mergulhar no como, detalhando as peças de uma estratégia de retorno que funciona. A gente não está falando de torcer para o cliente voltar. Estamos falando de construir um sistema. E esse sistema se apoia em 3 pilares. Primeiro, uma boa régua de relacionamento, ou seja, uma sequência de contatos planejados para manter a conversa viva. Segundo, um programa de retorno dedicado, que dá um motivo claro para a pessoa voltar. E terceiro, um posicionamento de valor tão nítido que voltar se torna a escolha mais óbvia. Então, o caminho fica bem claro, né? Primeiro, é preciso desenhar essa jornada pós-serviço. Depois, criar um motivo concreto, um benefício real para o cliente querer voltar. E, por fim, garantir que o valor do que se oferece seja tão evidente que não voltar pareça um mau negócio. E o mais importante de tudo, isso não precisa ser agressivo, não precisa ser chato, sabe? O objetivo é criar uma continuidade natural. É sobre estender a mão, manter a conversa viva de um jeito que agrega valor, transformando aquela única transação em um relacionamento para a vida toda. E assim, a questão final não é mais se deve focar na retenção, mas sim como começar a fazer isso. Ao mudar o foco do fim da venda para o começo do relacionamento, o potencial de crescimento se multiplica. A pergunta que fica é, qual vai ser o primeiro passo para construir essa ponte? E se faz sentido para você, salva esse vídeo ou compartilha com quem vive começando do zero toda semana.